Os pais sempre favoreceram minha irmã e me expulsaram por causa de uma pulseira perdida. Então, quando a avó me deu a herança da família anos depois, em vez dela, eles apareceram na minha porta chorando. Fui criado no que a maioria das pessoas descreveria como uma típica casa de classe média, 2 pais, uma irmã mais nova e uma pequena casa suburbana. Para os de fora parecíamos uma família perfeita. Mas qualquer pessoa próxima a nós diria que sempre houve tensão entre meus pais e eu. O motivo era simples, eles adoravam minha irmã mais nova, Erika, e eu sempre fui a última a ser lembrada. Mas nem sempre foi esse o caso. Lembro de quando éramos crianças, meus pais eram muito amorosos e cuidadosos com Erika e comigo. Eles nos cobriam de afeição. Nós duas estávamos matriculados em aulas de piano, aulas de arte e ginástica, e nossos pais tinham orgulho de nós igualmente. Eu nunca senti nenhuma tensão naquela época, nenhuma preferência sutil por um de nós sobre o outro. Mas as coisas mudaram quando cheguei à 6ª série. Começou com apenas um teste. Não foi nenhum particularmente importante, mas tirei uma nota ruim. A primeira nota ruim da minha vida, mas foi o suficiente para meus pais começarem a me ver de forma diferente. Eu podia dizer que algo havia mudado quando minha mãe não olhava para mim do mesmo jeito que olhava para Erika quando ela trazia para casa outra nota perfeita. Os elogios que elas me deram uma vez começaram a parecer obrigatórios, enquanto os sucessos de Erika eram celebrados com orgulho genuíno. De repente eu era a corda solta que poderia se desfazer a qualquer momento, e Erika era aquela que não conseguia fazer nada errado. No começo pensei que era só uma fase. Talvez eu estivesse sendo muito sensível, mas se tornou impossível ignorar. Se eu cometesse um erro, não importa quão pequeno, era usado contra mim. Se Erika cometia um erro, era ignorado ou pior, desculpado. Ela está apenas tendo um dia ruim, meu pai dizia, enquanto para mim eu era sempre comparada com Erika, dizendo que eu tinha que ser que nem ela. Essa frase me assombrou durante toda a minha adolescência. Conforme crescemos, Erika floresceu em tudo que meus pais sempre quiseram em uma filha. Ela era inteligente, popular e extrovertida. Ela era a presidente da classe, a rainha do baile, a garota de quem todos gostavam. Eu, por outro lado, me tornei mais introvertida. Fiquei sozinha, estudei muito e me destaquei do meu jeito, mas nunca foi o suficiente para competir com Erika. E logo parei de tentar. Quando estávamos no ensino médio, as diferenças em como éramos tratados se tornaram gritantemente óbvias. Erika sempre ganhava roupas novas, seu próprio carro e toda a atenção. Quando ela precisava de ajuda com o dever de casa, nossos pais ficavam sentados com ela por horas, se certificando de que ela entendesse cada detalhe. Se eu pedisse ajuda, ou era tarde demais da noite, ou eles me ignoravam, dizendo para eu descobrir por mim mesmo. Eles começaram a me tratar como um adulto enquanto mimavam Erika como uma princesa. Aprendi cedo que se eu quisesse alguma coisa, teria que trabalhar para isso, enquanto Erika tinha tudo entregue a ela em uma bandeja de prata. Apesar do desequilíbrio no tratamento, tentei manter um relacionamento com Erika. Afinal, ela era minha irmã, e eu a amava. Mas ficou cada vez mais difícil ignorar seu crescente senso de direito. Ela parecia se deleitar com a atenção, sabendo que poderia escapar de qualquer coisa. Não eram só meus pais que a adoravam, nossos amigos, professores e até mesmo estranhos eram cativados por seu charme. Ela era garota de ouro, e eu era sombra no fundo. Comecei a me perguntar se alguém realmente me via como eu era, ou se eu era apenas a irmã de Erika. O ponto de virada veio em um verão depois que me formei no ensino médio. Eu tinha sido aceita em uma faculdade decente com uma bolsa parcial, e estava animada para finalmente sair de casa e começar do zero. Pensei que talvez com alguma distância, meu relacionamento com meus pais melhoraria e que eles finalmente sentiriam minha falta quando eu partisse. Pensei errado. Foi nessa época que Erika começou a namorar um garoto chamado Gabriel, a estrela do time de futebol americano da nossa escola. Ele era bonito, popular e vinha de uma família rica. Meus pais o amavam, é claro. Eles o tratavam como filho que nunca tiveram. Todo fim de semana Gabriel vinha à nossa casa, e meus pais preparavam jantares elaborados só para impressionar ele. Estava claro que eles já estavam imaginando um futuro em que Erika e Gabriel se casariam, se estabeleceriam e dariam a eles os netos perfeitos. Enquanto isso eu estava lutando para passar meu primeiro semestre de faculdade, trabalhando meio período para cobrir os custos que minha bolsa não cobria. Eu chegava em casa nos intervalos exausto, e tudo que eu ouvia era sobre o último passeio de Erika e Gabriel ou como Erika estava indo nas aulas. Ninguém perguntava sobre mim ou como eu estava me virando. E para piorar, eles também faziam comentários sarcásticos como porque eu não conseguia encontrar alguém como Gabriel.
Então veio a acusação que destruiria o que restava da nossa dinâmica familiar. Um fim de semana, durante uma pausa da faculdade, fui para casa para uma visita. Tudo parecia normal até que a nova pulseira de Erika, uma pulseira de pingentes de ouro que Gabriel tinha dado a ela, desapareceu. Era uma peça cara, e Erika ficou perturbada. Meus pais entraram em pânico total, revirando a casa para procurar. Quando não conseguiram encontrar, Erika sugeriu que talvez eu o tivesse levado. No começo pensei que ela estava brincando, mas ela não estava. Ela disse que tinha me visto admirando a pulseira na noite anterior e insinuou que eu poderia ter tirado ela por ciúmes. Fiquei furiosa. Eu não tinha tocado na pulseira dela. Eu nem tinha pensado duas vezes sobre isso. Mas meus pais não hesitaram. Eles acreditaram nela sem questionar. Eu protestei, é claro. Jurei que não tinha pegado nada. Mas meus pais não quiseram ouvir. Eles estavam convencidos de que eu tinha roubado por despeito. Meu pai até disse algo como: "Nós sempre soubemos que você tinha ciúmes de Erika." Isso doeu mais do que qualquer coisa que eles já tinham dito antes. Era como se todos aqueles anos tentando ganhar a aprovação deles, tentando ser uma boa filha, não tivessem significado nada. Eles me deram um ultimato: devolva a pulseira ou saia de casa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não tinha provas da minha inocência, apenas minha palavra, mas isso não era o suficiente para eles. Eles já tinham se decidido. Então, eu fui embora. Arrumei minhas malas, saí pela porta e não olhei para trás. Cortei todos os laços com eles. Não tive escolha. Não podia ficar em uma casa onde fui tratado como uma criminosa por algo que não fiz. Encontrei um amigo para ficar até que eu pudesse me recuperar, e essa foi a última vez que falei com meus pais por anos. Nos anos que se seguiram, eu lutei. Sem o apoio da minha família, tive que descobrir tudo sozinha. Eu fazia malabarismos com a escola e o trabalho, mal conseguindo sobreviver. Houve dias em que pensei que não conseguiria, mas consegui. Eu me formei, encontrei um emprego decente e lentamente comecei a construir uma vida para mim. Enquanto isso, ouvi de amigos em comum que Erika estava prosperando. Ela e Gabriel ainda estavam juntos, e ela tinha conseguido um emprego confortável em uma empresa de marketing em que meu pai a ajudou a entrar. Parecia que nada havia mudado para eles. Eles ainda eram a família perfeita, menos eu. 5 anos se passaram antes que eu tivesse notícias da minha família novamente. Eu tive que reconstruir minha vida do zero. A única pessoa que me ofereceu algum tipo de ajuda e apoio moral foi minha avó, a mãe do meu pai, para ser exato. De qualquer forma, do nada, recebi um convite para o jantar de Natal da minha avó. Fiquei surpresa, para dizer o mínimo. Minha avó sempre foi a única pessoa na família que me tratou de forma justa. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela me enviava um cartão de aniversário ocasional ou uma mensagem de texto para saber como eu estava. Mas ela nunca mencionou meus pais ou tentou me convencer a me reconciliar com eles. Então, quando recebi o convite, não tinha certeza se queria ir, mas algo dentro de mim me disse que eu deveria. Quando cheguei ao jantar, foi como entrar em uma cápsula do tempo. Meus pais, Erika e até Gabriel estavam lá junto com alguns outros parentes. A tensão era palpável. Meus pais me cumprimentaram rigidamente, e Erika agiu como se nada tivesse acontecido entre nós. Era como se eles esperassem que eu esquecesse o passado e tocasse junto com seu ato familiar perfeito. A noite foi desconfortável, mas eu a superei. Então, perto do fim da noite, minha avó começou a distribuir presentes. Eu não esperava nada particularmente significativo. Mas quando abri a caixa, meu coração quase parou. Dentro da caixa havia uma antiga herança de família, um medalhão de ouro, algo que tinha sido passado de geração em geração. Não era qualquer peça de joia. Quem herdasse esse medalhão era considerado o herdeiro legítimo dos bens da família. A avó o receberá do pai e agora o estava passando diretamente para mim, pulando o filho, meu pai, e todos os outros netos, incluindo Erika. Era um símbolo de mais do que apenas tradição. Significava que um dia, tudo que meus avós possuíam, sua casa, suas terras, suas economias, tudo seria meu. Eu podia ver os rostos dos meus pais empalidecerem quando perceberam o que tinha acabado de acontecer. Erika, que sempre foi a criança de ouro, se sentou ali em silêncio atordoada. Meus pais rapidamente mudaram de assunto, tentando esconder o choque com sorrisos forçados, mas eu podia sentir a tensão na sala. O resto do jantar foi estranho, e logo depois, meus pais me puxaram de lado. De repente eles se desculparam, como se todos aqueles anos de negligência e tratamento injusto pudessem ser lavados com algumas palavras gentis. Eles trouxeram à tona como Erika poderia se casar em breve e como eles queriam que eu fizesse parte da família novamente por ela.
Mas eu sabia melhor. Não era sobre família ou amor. Era sobre dinheiro. A herança sempre foi um grande negócio em nossa família. E agora que eu a tinha, eles sabiam que eu seria a herdeira de tudo que viesse com ela. Eles não estavam preocupados em consertar o relacionamento porque se importavam comigo, eles estavam preocupados com o que perderiam. Meu pai até disse, em um tom que parecia mais um aviso do que uma oferta, que eles estavam dispostos a me perdoar por tudo e começar do zero. Era como se tivessem esquecido quem tinha feito mal a quem em primeiro lugar. Outros parentes também entraram na conversa, me pedindo para ser razoável. Eles continuaram dizendo que a família é tudo e que eu deveria estar conectado a eles, não importa o que tivesse acontecido no passado. Eu quase podia ouvir os clichês se alinhando, compartilhar é se importar. Sangue é mais espesso que água, e você não quer ficar sozinha. Agora, mesmo que esteja muito claro o que eu deveria ou não fazer, toda essa pressão me fez pensar demais em todo esse cenário. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 1. Depois da festa de Natal, voltei para meu apartamento me sentindo sobrecarregada. Foi difícil processar tudo o que tinha acontecido. Tentei evitar meus pais e parentes o máximo possível pelo resto da noite, mas suas tentativas de se aproximar de mim eram implacáveis. Meus pais continuaram lançando olhares culpados em minha direção, e Erika não parava de sorrir para mim como se de repente fôssemos melhores amigas. Mas eu sabia que suas intenções eram menos sobre família e mais sobre os bens familiares que agora estavam vinculados à herança que eu havia recebido. O comportamento deles só me fez querer me distanciar ainda mais. Os próximos dias foram passados em pensamentos profundos. Percebi que precisava ter uma conversa adequada com a avó. O broche era importante, não apenas simbolicamente, mas praticamente, significava que eu herdaria os bens da família. Não era algo que eu estava procurando ativamente, mas agora que estava no meu prato, eu precisava de clareza. Eu não estava pronta para me enredar na riqueza e no legado da família sem entender o que tudo isso significava. Quando me encontrei com minha avó, ainda estava nervosa em tocar no assunto. Agradeci a ela por confiar em mim com a herança, e então perguntei diretamente a ela o que tudo isso significava. Eu queria ser transparente, não queria os bens da família se isso fosse me arrastar de volta para o caos do qual eu tinha trabalhado tanto para escapar. Eu os usaria com responsabilidade se surgissem no meu caminho, mas não era minha prioridade. Ela ouviu pacientemente, então me disse algo que eu não tinha entendido completamente antes. Ela estava observando tudo se desenrolar por anos. Ela tinha visto como a família tinha se distanciado dela, especialmente depois que meus pais e eu tivemos nossa briga. Ela explicou que sabia que a dinâmica familiar estava bagunçada e que eu tinha sido tratado injustamente, particularmente por Erika e meus pais. Ela até sabia sobre como eu tinha lutado para me sustentar enquanto estava na faculdade, trabalhando em vários empregos apenas para me manter à tona, enquanto Erika sempre tinha um passe livre. A avó explicou que ela não tinha interferido todos esses anos porque acreditava que as pessoas precisavam viver suas próprias vidas. Mas quando ela viu como as coisas tinham acontecido, como eu tinha sido maltratada e ainda assim consegui construir algo para mim, ela sabia que seus bens precisavam ser passados para alguém responsável, alguém que não iria simplesmente tomar eles como garantidos. É por isso que ela me escolheu. Ela já tinha feito um testamento e meu nome estava nele. Fiquei surpresa com sua honestidade. Não era mais apenas sobre a herança, era sobre confiança. Minha avó acreditava que eu lidaria com tudo com cuidado, e essa responsabilidade parecia pesada e importante. Ela me garantiu que não se tratava de me recompensar pelo que eu tinha passado, mas de colocar o futuro da família em mãos que ela sabia que fariam o certo por ela. E por mais que parecesse estranho de repente ser a única nessa posição, eu não pude deixar de sentir uma sensação de validação. Todos aqueles anos sendo a filha esquecida de repente não importaram mais. Minha avó tinha visto a verdade, e isso significava mais do que tudo. No entanto, embora isso tenha esclarecido muita coisa, também complicou as coisas. A herança ainda era uma presença iminente, e eu sabia que meus pais e Erika iriam tentar de tudo para se esgueirar de volta. Agora que eles sabiam o que estava em jogo, eles não iriam deixar isso passar facilmente. Atualização 2. Estou de volta com uma atualização, e as coisas foram de mal a pior. Se você tem acompanhado, sabe que minha situação familiar é uma bagunça, mas pensei que voltar para a escola me daria um pouco de paz.
Eu estava errada. Tanta coisa aconteceu e honestamente, preciso desabafar sobre isso antes que eu perca a cabeça. Depois do desastre de Natal em que meus pais e Erika basicamente imploraram pela herança da família, voltei para meu apartamento na esperança de escapar do caos. Por alguns dias consegui me afogar em trabalho, apenas tentando me distanciar das constantes ligações e mensagens de texto da minha família. Mas, é claro, essa paz não durou muito. As mensagens constantes não pararam, não apenas dos meus pais e Erika, mas também de outros membros da família. Parentes que não falavam comigo há anos de repente sentiram que era seu dever mediar a situação. Eles estavam todos repetindo as mesmas falas: família é tudo. Não deixe o dinheiro te separar. E meu favorito: você está sendo egoísta. O que piorou foi que esses parentes nem sabiam da história completa. Eles não estavam por perto quando meus pais me renegaram. Ou quando eu tive que juntar dinheiro para aluguel e comida durante a faculdade enquanto Erika vivia sua vida perfeita com tudo entregue a ela. Eles não se importavam com os anos de negligência, eles só se importavam com o que tinham ouvido dos meus pais, que agora estavam convenientemente bancando as vítimas. Eu me sentia sufocada pelas opiniões deles. Pensei que poderia simplesmente ignorar tudo e focar no meu trabalho, mas então as coisas tomaram um rumo chocante. Uma tarde, completamente do nada, meus pais e Erika apareceram no meu apartamento. Sim, você ouviu certo. Eles vieram sem ser convidados para o meu lugar. Era como se eles estivessem em uma missão, e essa missão era me forçar a algum tipo de reconciliação nos termos deles, é claro. Eles estavam batendo na porta, chamando meu nome, e eu podia ouvir minha mãe chorando no corredor. Eu congelei. Minha amiga, que estava hospedada comigo por alguns meses, parecia aterrorizada, e eu não tinha ideia do que fazer. Quando abri a porta, meus pais começaram a implorar para mim ali mesmo na frente da minha amiga. Minha mãe estava soluçando, dizendo como eles não podiam me perder e como precisávamos consertar isso. Meu pai continuou dizendo que eles estavam dispostos a me perdoar por tudo, como se eu fosse o único que tivesse feito algo errado. Enquanto isso, Erika estava lá com seu olhar falsamente preocupado, mas eu podia ver através dela. Ela estava menos interessada em reconciliação e mais preocupada com o que aconteceria se eu não concordasse em dividir a herança. Tentei manter as coisas em silêncio, sussurrando para eles que este não era o lugar nem a hora para ter essa conversa, mas eles não estavam ouvindo. Minha mãe praticamente me empurrou, tentando entrar no apartamento, enquanto meu pai ficou parado na porta se recusando a sair. Eles continuaram falando por cima de mim, dizendo que Erika se casaria em breve e que a família precisava estar inteira novamente antes que isso acontecesse. Eles fizeram parecer que eu era quem estava destruindo a família. Tudo isso enquanto tentavam me forçar a concordar em abrir mão de parte da herança futura que, veja bem, eu nem tenho oficialmente ainda. A cena toda foi humilhante. Meus vizinhos começaram a sair de seus quartos, observando o caos se desenrolar. Eu estava tentando o meu melhor para lidar com isso silenciosamente, mas quanto mais tempo eles ficavam, mais alto eles ficavam. Minha mãe estava de joelhos, implorando para que eu os perdoasse, enquanto Erika estava lá, parecendo presunçosa. Eu estava presa e não tinha ideia do que fazer. Tentei dizer a eles para irem embora, mas eles não se mexeram. Finalmente, depois do que pareceram horas de súplica, não consegui mais aguentar. Liguei para a segurança, que felizmente chegou rápido. Eles foram educados no começo, pedindo para meus pais saírem, mas eles se recusaram. Foi aí que a segurança teve que ficar firme, dizendo a eles que se não saíssem, seriam forçados a chamar a polícia. Foi constrangedor em um nível totalmente novo. Meus pais finalmente recuaram, mas não antes de minha mãe dramaticamente dizer que eu estava abandonando minha família na frente de todos. Como se isso não bastasse, Erika deu um passo além. Depois de ir embora, ela enviou uma mensagem de texto em massa para vários dos meus amigos, dizendo a eles que eu tinha abandonado ela e meus pais. Ela fez parecer que eu era a vilã de tudo isso, deixando de fora a parte em que eles me rejeitaram por algo que eu nem fiz. Alguns dos meus amigos ficaram compreensivelmente confusos, então eu tive que explicar toda a situação. Foi exaustivo, e eu não conseguia acreditar o quão longe Erika estava disposta a ir só para se fazer parecer a vítima. Agora não sei bem o que fazer. Não falo com meus pais desde aquele incidente, e estou tentando seguir em frente, mas o desespero deles me faz olhar constantemente por cima do ombro. Sinto como se estivesse sendo encurralada, esperando que eu ceda só para fazer todo mundo feliz, mas não consigo esquecer como eles me trataram. Ao mesmo tempo, a pressão é esmagadora. Parte de mim se pergunta se isso vai parar algum dia ou se terei que lidar com isso pelo resto da minha vida.
Agora só quero me concentrar em mim e no meu futuro, mas parece que minha família está determinada a me arrastar de volta para a confusão deles. Atualização 3. Depois do incidente no apartamento em que meus pais e Erika apareceram sem avisar, as coisas ficaram ainda mais complicadas, e eu tive que fazer muito controle de danos, especialmente com meus amigos. Primeiro de tudo, a pequena façanha de Erika de mandar mensagens para meus amigos colocou todo mundo em uma posição realmente estranha. Eu tive que explicar todo o drama familiar desde o começo, o que foi honestamente exaustivo. O que tornou tudo ainda mais estranho foi como Erika conseguiu os números dos meus amigos em primeiro lugar. Nenhum deles tinha dado a ela, então eu estava tão confusa quanto eles. Era assustador, para dizer o mínimo. Meus amigos me apoiaram, mas também estavam compreensivelmente assustados. Eles não sabiam no que acreditar no começo porque a mensagem de Erika me pintou como essa pessoa sem coração que tinha virado as costas para minha família. Felizmente, depois que expliquei a verdade e mostrei a eles o padrão de manipulação, eles entenderam. Mas ainda era constrangedor ter que expor toda essa roupa suja só para limpar meu nome. Então, quando eu pensava que finalmente poderia respirar, minha avó entrou em cena. Aparentemente, a notícia do incidente no apartamento chegou até ela, e ela não estava feliz com a forma como as coisas tinham piorado. Mas em vez de confrontar meus pais diretamente, minha avó decidiu lidar com os parentes que estavam falando mal de mim. Sem que eu sequer pedisse, ela se encontrou com vários dos meus primos, tios e tias para esclarecer as coisas. Ela sempre foi do tipo calma, mas prática, e lidou com isso da sua maneira habitual, silenciosa, mas eficaz. Acontece que meus parentes tinham sido alimentados com uma versão completamente diferente dos eventos. Minha mãe e meu pai aparentemente disseram a eles que a razão pela qual me rejeitaram foi porque encontraram a pulseira de ouro que Erika alegou que eu roubei escondida na minha gaveta. Eles disseram que foi quando perceberam que eu não era mais confiável e cortaram laços comigo. Quando a minha avó me contou isso, eu não conseguia acreditar. Isso nunca aconteceu. Não havia nenhuma pulseira encontrada na minha gaveta. Na verdade, eu nunca tinha visto a pulseira em questão. A coisa toda era mentira. Minha avó ficou tão chocada quanto eu. Ela tinha assumido que meus pais tinham suas razões para me tratar daquele jeito, mas ouvir essa mentira mudou tudo para ela. Ela não se conteve quando confrontou o resto da família, dizendo a eles como eles estavam vomitando acusações infundadas sobre mim sem nem saber a verdade. Ela explicou a verdadeira razão pela qual eu fui renegada, que Erika havia mentido, e meus pais tinham ficado do lado dela sem nem me dar uma chance de me defender. Meus parentes ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que tinham feito parte de uma narrativa tão distorcida. Quando a verdade veio à tona, comecei a ouvir coisas de diferentes membros da família que eu não sabia antes. Aparentemente, meus pais estavam escondendo muito mais do que apenas seu favoritismo em relação a Erika. Um dos meus tios mencionou que meu pai tinha feito uma segunda hipoteca na casa para financiar alguns dos planos extravagantes de casamento de Erika, o que foi um grande fardo financeiro para eles. Outro primo deixou escapar que Erika tinha sido um pesadelo total durante os preparativos do casamento, fazendo birras porque as coisas não estavam perfeitas o suficiente. Mas a maior bomba foi sobre Erika e Gabriel. Eu não tinha ouvido muito sobre o relacionamento deles recentemente, mas aparentemente não estava indo bem. Gabriel tinha deixado Erika. Fiquei chocada no começo, mas quanto mais eu aprendia, mais fazia sentido. De acordo com meus parentes, Gabriel tinha se cansado das birras constantes e expectativas irrealistas de Erika. Ela o estava tratando como um de seus capachos, e ele estava cansado disso. Mas havia outra camada nisso. Gabriel também tinha começado a perceber que as promessas de riqueza não iriam se materializar tão facilmente quanto ele pensava. Meus pais sugeriram ajudar eles financeiramente, mas com o drama sobre a herança, ficou claro que as coisas eram muito mais complicadas. Ele viu a escrita na parede e decidiu desistir antes de se envolver mais profundamente. Essa notícia se espalhou como fogo pela família, e eu não pude deixar de sentir essa mistura de emoções. Parte de mim sentia pena de Erika, apesar de tudo que ela tinha feito, mas outra parte de mim se sentia validada. Era como se tudo que eles tentaram encobrir estivesse se desfazendo na frente deles, e não houvesse nada que pudessem fazer para impedir. Em algum lugar no meio de todo esse caos, meus parentes, os mesmos que foram tão rápidos em me julgar com base nas mentiras dos meus pais, começaram a me procurar. Eles estavam arrependidos, se desculpando pelos comentários e julgamentos duros que lançaram sobre mim quando acreditaram que eu havia roubado a pulseira. Foi estranho ver a mudança repentina de coração deles agora que a verdade tinha sido revelada.
Eles continuaram pedindo perdão, me dizendo que só queriam o melhor para a família. Mas honestamente, depois de tudo, eu não tinha certeza se queria mais ter algo a ver com eles. Não pude deixar de pensar, se foi tão fácil para eles se voltarem contra mim com base em nada além de uma história, nada os impediriam de fazer isso de novo. Se meus pais foram capazes de mudar de opinião tão rapidamente no passado, ficando do lado de Erika e me renegando, eles fariam a mesma coisa se outra situação surgisse. Parecia que eu sempre estaria pisando em ovos perto deles, constantemente me perguntando se a lealdade deles para comigo era genuína ou apenas conveniente. Por enquanto, prefiro dar um tempo de todos eles e me concentrar em mim mesma. Deixar eles lidarem com sua própria bagunça sem me arrastar de volta para ela. Depois de tudo isso, meus pais também me procuraram novamente, mas dessa vez o tom deles era diferente. Eles não estavam mais exigindo ou me fazendo sentir culpa, eles estavam quase se desculpando. Mas eu conseguia ver através disso. Eles ainda estavam focados no dinheiro, ainda esperando suavizar as coisas o suficiente para colocar as mãos na futura herança. Eles não se importavam em consertar nosso relacionamento de verdade. Eles se importavam em manter as aparências e garantir a estabilidade financeira, especialmente agora que o futuro de Erika não parecia tão seguro quanto eles esperavam. Não respondi a eles e honestamente não tenho certeza se responderei. Toda essa experiência foi um lembrete severo de quão tóxica minha família pode ser, e não estou pronta para abrir essa porta novamente, mesmo que eles venham com pedidos de desculpas. Por enquanto, estou me concentrando em mim mesma e no futuro que quero construir em meus próprios termos, sem a bagagem de suas manipulações e mentiras pairando sobre mim. Foi uma jornada difícil, mas sinto que finalmente estou começando a ver as coisas com mais clareza. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!